Origem da psicologia. Visualizar. Descrição. A construção histórica da psicologia, desde seus antecedentes nos períodos da Antiguidade e Idade Medieval até suas formulações modernas como uma ciência empírica e experimental. Propósito: conhecer o desenvolvimento histórico da psicologia e seus assuntos e áreas afins é importante para compreender como esta área do saber se consolidou na contemporaneidade, bem como para discutir problemas atuais cuja origem se dá no início da psicologia organizada como ciência. Preparação: ter em mãos um bom dicionário de psicologia ajudará a buscar conceitos mais específicos. O APA Dictionary of Psychology, dicionário virtual, em inglês, da American Psychological Association, é um dos mais reconhecidos e consultados, bem como o espanhol Dicionário de Psicologia, de Humberto Galimberti. Objetivos. Módulo 1. Definir antecedentes históricos longínquos da psicologia como área de conhecimento ampla e originalmente pensada como um ramo da filosofia. Módulo 2. Localizar nas discussões filosóficas da Europa, no período da Idade Moderna, os temas do racionalismo e empirismo na filosofia, por meio do pensamento de Christian Wolff e Immanuel Kant. Módulo 3. Esquematizar, na psicofísica e fisiologia sensorial do século XIX, os recursos teóricos e experimentais por meio dos trabalhos de Johannes Miller, Hermann von Helmholtz, Ernst Weber e Gustav Fechner. Módulo 4. Descrever o trabalho e o projeto de psicologia de Wilhelm Wundt. Introdução. A psicologia possui um longo passado, ainda que sua real história seja curta. Ebbinghaus, 1910, p. 3. Assim inicia-se a famosa obra Psicologia, um compêndio elementar, do alemão Hermann Ebbinghaus. Esta frase, com mais de um século de existência, anima pesquisas e discussões históricas no campo psicológico, e serve como um bom ponto de partida para pensarmos como estudar a história da psicologia, tanto como um saber científico, teórico e experimental, como uma prática profissional. Neste estudo, veremos como a psicologia, apesar de ter sua fundação como ciência experimental apenas no final do século XIX, possui antecedentes históricos que datam desde a Idade Antiga. Isto significa dizer que, apesar de sua história ser traçada em 150 anos de desenvolvimento de uma área de conhecimento mais ou menos definida, podemos buscar na história uma série de temas, problemas e conceitos que, de uma forma ou outra, participaram ativamente ou indiretamente na constituição do saber que chamamos de psicologia hoje em dia. A psicologia, como a conhecemos, é um saber eminentemente baseado em autores de países europeus. Este estudo pretende apresentar as raízes da psicologia na cultura europeia, em especial na Antiguidade Grega Clássica, período romano e Idade Medieval da Europa. Em seguida, do século XVI ao século XVIII, discutiremos os autores que animaram os debates na filosofia e que culminaram na formulação da psicologia científico-experimental, que se organiza no final do século XIX e dá vazão, no início do século XX, aos diversos projetos e abordagens que conhecemos atualmente. Módulo 1. Definir antecedentes históricos longínquos da psicologia como área de conhecimento ampla e originalmente pensada como um ramo da filosofia. Grécia Antiga. Quando falamos de Idade Antiga no Ocidente, estamos nos referindo a um período que vai de aproximadamente 4000 a.C., surgimento da escrita fenícia, até 476 d.C., queda do Império Romano. Isso significa um período de quase 5000 anos. Neste tópico, vamos nos concentrar apenas na Grécia e Roma Antiga. É possível, entretanto, buscar antecedentes em outras regiões e períodos. Existem autores, por exemplo, que interpretam artefatos como os livros dos sonhos, produzidos pelo povo assírio entre o sexto e quinto milênio antes de Cristo, como evidências de discursos ou narrativas sobre uma interioridade, o Tersal, 2006. Tais livros constituíam tábuas de argila com descrições de sonhos e revelavam detalhes da vida íntima de quem os escreveu. Porém, tais relatos são escassos se comparados à vasta bibliografia que possuímos sobre nossos antecedentes gregos, romanos e medievais. A Grécia Antiga é considerada o berço da civilização ocidental, e, portanto, nela encontramos uma série de antecedentes históricos da psicologia.
Não se trata de afirmar que tais conhecimentos são similares à psicologia tal qual a conhecemos hoje, mas trata-se de mostrar como, neste berço da cultura ocidental, certos temas e questões de interesse surgiram, por exemplo, a noção de alma ou a noção de temperamentos. A partir daí, concepções de mundo, da natureza e do ser humano foram se desenvolvendo, modificados em períodos posteriores, através dos séculos, segundo contextos históricos específicos, e retomados por autores contemporâneos. Podemos falar de antecedentes gregos em três grandes frentes: nas artes, pela poesia e pela tragédia; na filosofia, pelas discussões sobre o mundo e o homem; e na medicina, pelo que sabemos sobre as concepções de cura dos antigos médicos gregos. Poesia e tragédia. Clique nas figuras abaixo. Poesia épica. Tratava de feitos dos grandes heróis em suas jornadas e dos mitos fundantes da Grécia, dos deuses e seus caprichos, reflexos de caprichos dos mortais. Massimi, 2016, p. 27-28. Poesia lírica. Era assim chamada porque as declamações eram acompanhadas ao som da lira, instrumento musical. Falava dos sentimentos do homem e pregava uma vida a ser intensamente vivida. Massimi, 2016, p. 27-28. Nas tragédias, as famosas peças teatrais gregas retratavam o ser humano numa dupla posição. Por um lado, um ser de infinitas possibilidades, almejando a grandeza. Por outro lado, um ser mortal, definido pela finitude e fragilidade. Nessa condição, surge muitas vezes o tema do adoecimento, em que os personagens enlouqueciam e, fora de si, eram tomados pela fúria que os levava a cometer atos impensáveis. A tragédia Medeia, escrita por Eurípides, 480 a.C. 406 a.C., é um bom exemplo. Medeia é a personagem que dá o título à peça. Resumidamente, num dado ponto, ela é traída por seu marido, o herói Jasão, e é tomada por uma fúria homicida, revelando que no ser humano há paixões que fogem ao controle racional. Massimi, 2016. Talvez a tragédia de maior importância para a psicologia seja Édipo Rei, que é parte de uma trilogia que inclui as tragédias Antígona e Édipo em Colono. Escritas por Sófocles, 497-496 a.C. 406-405 a.C., tratam da história de um homem, Édipo, órfão adotado por um rei, que escuta do oráculo de Delfos uma profecia: mataria seu pai e se casaria com sua mãe. No intuito de escapar deste trágico destino, Édipo toma ações e cursos em sua vida, mas acaba por cumpri-lo, matando seu pai, que encontrou como um andarilho numa estrada, e tomando o trono de Tebas, casando-se com Jocasta, sua mãe. Édipo termina seus dias vendo sua mãe e esposa tirar a própria vida e, então, fura os próprios olhos. O tema aqui é justamente o conhecimento de si, que Édipo obteve ao consultar o oráculo de Delfos. Na tentativa de fugir desse conhecimento, acabou exatamente por causá-lo. Atenção! É importante destacar que a clássica interpretação de Sigmund Freud sobre esta tragédia jaz não em seu sentido e discussão aqui apresentados, mas numa interpretação bastante peculiar à teoria psicanalítica. Portanto, a trilogia de Sófocles tem dupla importância para os psicólogos, pelo tema do autoconhecimento e destino e por ter inspirado um dos mais importantes conceitos da psicanálise, o complexo de Édipo. Filosofia e conceito de alma. A palavra psicologia é um neologismo que surge no século XVI em universidades protestantes na Alemanha. Era utilizada pelos teólogos para discutir o que seria uma ciência de anima ou ciência da alma. Vidal, 2010. Daí a construção das palavras psiché, alma; logia, tratado, estudo. Se no século XVI teólogos discutiam a alma e suas faculdades, é importante traçar como, na Grécia, este conceito já existia, a fim de compreendermos como ele se transformou através dos séculos. Para os gregos, alma tinha diferentes significados. Assumia-se que o termo psique unificava ao menos duas concepções algo distintas entre si: de um lado, tratava-se de um princípio vital do corpo, de outro, de um princípio separado e livre. Massimi, 2016. Portanto, a alma para os gregos era um princípio vital que estava ligado ao corpo e à natureza. Era ao mesmo tempo um princípio colocado no corpo pelos deuses, remetendo a uma alma imortal que persistiria para além da morte.
Esta dualidade animaria debates entre diversos filósofos, alguns dos mais importantes, Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada um discutindo o tema da alma em suas vastas obras e acrescentando alguma nova contribuição. Item Sócrates, 469 a.C., 399 a.C. Foi um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Mestre de Platão, conhecemos suas ideias através dos registros feitos por este discípulo. Nos diálogos de Platão, Sócrates aparece várias vezes como personagem. A alma aparece em Sócrates como centro intelectual e moral do homem, com personalidade própria. Massimi, 2016, p. 51. Para Sócrates, a filosofia era uma forma de fazer as pessoas buscarem o significado das coisas belas, justas e verdadeiras, através de uma prática constante que poderia ser condensada na noção de conhecer a si mesmo. Para conhecer a si mesmo, era necessário aprender a ouvir uma voz interior, que seria de origem divina, implantada pelos deuses nos homens. Sócrates, portanto, tematizou na filosofia a necessidade de ouvirmos a voz da nossa consciência, abrindo caminho para que essa interioridade fosse tematizada por seus principais discípulos, Platão e Aristóteles. Item Platão, 428-427 a.C., 348-347 a.C. Foi o autor de muitos textos que conhecemos sobre Sócrates, e ele mesmo escrevia em forma de diálogos suas ideias. Suas concepções sobre a alma aparecem em diálogos como Alcibíades Maior, Fédon, República e Timeu. Em todos eles diferentes concepções da alma foram progressivamente discutidas. Em nosso estudo, focaremos apenas em Timeu, por apresentar a noção da tripartição da alma. Massimi, 2016. Para o filósofo, a alma humana tinha ligações com as partes do corpo e, portanto, três grandes partes. Clique nas informações a seguir. A cabeça. Parte divina e imortal, da lógica, que dominava as demais. O peito. Parte irascível, dada a paixões que movem o corpo, cedia a parte mortal da alma. A parte inferior do ventre. Parte da nutrição, onde reside uma alma que se preocupa com alimentar o resto do corpo. Essa tripartição tem reflexo em nossas concepções modernas de que a cabeça é a razão e, no corpo, está a emoção, localizada no peito, onde normalmente nos remetemos quando tratamos de ações emocionadas. Item Aristóteles, 384 a.C., 322 a.C. Foi um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga e incorporado em tradições teológicas até a Idade Média. Sobre a alma, continuou a discussão de seu mestre Platão, mas introduzindo uma diferença. Para ele, havia três aspectos da alma, mas organizados de forma distinta. O filósofo estabelece que não apenas os humanos têm alma, mas todos os seres vivos. Porém, com uma classificação, Massimi, 2016. Plantas, alma vegetativa, responsável pela nutrição e reprodução. Animais, alma vegetativa e sensitiva, responsável pela sensibilidade e a locomoção. Humanos, se diferem por terem uma alma com um terceiro aspecto, o racional, o aspecto do pensamento. As noções de Aristóteles impactam não apenas concepções modernas de psicologia, ao assumir a racionalidade do homem como sendo peculiar a ele, mas também como esta noção organiza os seres vivos. Quando olhamos para um cão, por exemplo, e dizemos que ele não é um animal racional, estamos nos remetendo, de uma forma ou outra, a esta concepção de alma que vem desde Aristóteles. Medicina na Grécia Antiga. A questão da medicina é importante ser retomada porque nos traz uma concepção não apenas de saúde, tema adjacente à prática do psicólogo em quase todas as suas funções profissionais, como também pela noção de uma personalidade, que pode ser remetida à noção de temperamento. Devemos a Hipócrates, 460 a.C., 377 a.C., a noção de que o corpo humano possui quatro humores básicos: a bilis negra, a bilis amarela, o sangue e a fleuma, fluidos relacionados ao baço, fígado, coração e sistema respiratório, respectivamente. Tais humores são os correspondentes dos elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, e o desequilíbrio e desarmonia entre eles é o que levaria às enfermidades. Tal arranjo dos humores seria também responsável pelos temperamentos. O Tersal, 2006. Excesso de bilis negra,
terra. Mau humor, ser rabugento e melancólico. Excesso de bilis amarela, fogo. Ser irritadiço, irascível e maníaco. Excesso de sangue, água. Ser alegre, otimista e feliz. Excesso de fleuma, ar. Eram apáticos, tristes e preguiçosos. Vemos como teorias da personalidade moderna herdam a forma de classificar os tipos da teoria moral de Hipócrates, e observamos como certos adjetivos que caíram de desuso, como fleumático, frieza de ânimo, impassível, e bilioso, furioso, colérico, remontam a esta teoria. Roma antiga e cristianismo primitivo. Embora representasse uma civilização diferente da grega, Roma, de 753 a.C. até sua queda em 476 d.C., acabou por incorporar muitas das questões filosóficas dos gregos, levando adiante discussões e problemas que entrariam na Idade Medieval, tanto pela filosofia como pela teologia, através dos santos católicos. Psique e Eros, Jacques Louis David, 1817. Alguns exemplos dessa continuidade estão nos mitos gregos. O de Eros e Psique, contado pelo romano Apuleio, 125-170, relata a história da mortal Psique, que se apaixona por Eros, o deus do amor, e posteriormente se torna imortal como deusa que personifica a alma. Temos, então, uma história referenciando a mitologia grega, porém escrita por um cidadão romano. Outro exemplo se encontra em Cláudio Galeno, 129-217, médico que retoma algumas ideias de Hipócrates. Especialmente, para Galeno, o clima e a alimentação eram cruciais no desenvolvimento do temperamento humano. Chegou a desenvolver uma tipologia própria dos temperamentos, dividindo-os, Massimi, 2016, em sanguíneos, coléricos, melancólicos e fleumáticos. A influência de Hipócrates em Galeno é clara, reforçando a continuidade de temas que sofreram contribuições específicas no contexto da época. Um exemplo de antecedentes da psicologia no período romano, no final da Idade Antiga, está na teologia, conforme era discutida por autores como Santo Agostinho, 354-430. Conhecido como Agostinho de Hipona, por residir na província de mesmo nome governada pelos romanos e localizada na costa norte do continente africano, região que hoje corresponde à Argélia, Santo Agostinho fez parte da escola patrística, perto do fim do período cristão primitivo. Santo Agostinho é notório por sua interlocução com Platão, porém desenvolve um pensamento original que discute diversos temas. Pena, 1991. Aqui vamos apontar brevemente apenas o tema da memória, que possui interesse particular por ter partido de uma discussão metafísica e teológica e ter chegado a conclusões próximas de algumas teorias modernas. Especialmente, Santo Agostinho discute como o homem é um escravo da memória, por esta ser uma faculdade da alma que é ativa e que, em muitos momentos, domina o homem com reminiscências que ele não controla. Em alguns sentidos, tal noção é interpretada como uma espécie de antecipação de temas que seriam discutidos por Sigmund Freud, em sua teoria psicanalítica, Conk, 2014. Santo Agostinho faz uma série de descrições do funcionamento da memória em diversos escritos, discutindo como essa faculdade da alma é essencial para construir a noção do tempo no homem. Idade Medieval. Para finalizar nossa discussão sobre antecedentes históricos da psicologia, trataremos brevemente da Idade Medieval, de 476 a 1453, um período de 1000 anos que é até hoje discutido em profundidade. Se outrora a Idade Medieval foi acusada de ser uma Idade das Trevas, com pouco ou nenhum avanço no conhecimento ou na ciência, hoje sabemos que tal concepção é um erro. Le Goff, 2014. Não apenas nesse período encontramos inúmeros avanços tecnológicos e culturais, como o arado para a agricultura, multiplicação dos moinhos para a produção de farinha e pão, o uso cada vez maior de ferro como material, o surgimento das universidades, etc., como observamos que tais avanços são, muitas vezes, as origens do desenvolvimento social europeu que se atribuiu, em larga escala, ao Renascimento, meados do século XIV ao fim do século XVI. Vamos falar de um pensador que revela tanto o ambiente intelectual europeu medieval como a continuidade da discussão da filosofia grega clássica através da teologia, inspirando filósofos da era moderna. Ele é São Tomás de Aquino, de 1225 a 1274.
responsável por operar uma conciliação entre as escrituras sagradas cristãs e a filosofia grega, especialmente em Aristóteles. Este santo funda não apenas uma tradição na filosofia, conhecida como tomismo, que colocava a metafísica a serviço da teologia, como se apresenta como um dos principais representantes da escolástica, tradição que sucede à patrística e que segue a conciliação com os ensinamentos das escrituras com a filosofia clássica dos gregos, focando não apenas em Aristóteles. Tal conciliação visava construir a partir da cosmovisão dos filósofos gregos um entendimento que se adequasse ao cânone da fé cristã católica. São Tomás de Aquino é de grande importância para a psicologia por retomar Aristóteles, que, como vimos, propõe uma divisão da alma em vegetativa, sensitiva e racional. Entretanto, ao retomar o filósofo grego à luz da teologia e do contexto cristão, opera uma releitura que atualiza o conhecimento da filosofia grega clássica e o transmite, especialmente a noção de pessoa e de alma, para todo o Ocidente cristão. Massimi, 2016. No próximo módulo, veremos como essa discussão anima o debate filosófico na Europa, que culmina na organização da psicologia como área de estudos da filosofia. Vamos, agora, aprofundar um pouco mais como a herança da história antiga e medieval pode ainda estar presente na psicologia. Sem Olá, conexão à eu me chamo internet. Luiz. Sou doutor em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia. No vídeo de hoje, iremos discutir a importância do estudo da alma para a história da psicologia, em especial nos períodos da Idade Antiga e Medieval. Começando na Idade Antiga, período que vai de 4000 a.C. até 476 d.C., encontramos diversos autores que tematizam a alma e suas diversas faculdades e funções nos seres vivos. Autores como, por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles tematizaram a alma de diferentes maneiras em diferentes períodos. Sócrates, por exemplo, encarava a alma como um centro moral e o centro da pessoa, e tematiza seu estudo através da noção de conhecer a si mesmo. Já Platão, um de seus alunos, propunha a diferenciação da alma em 3 partes, o que ficou conhecida como a tripartição da alma. Para Platão, a alma, que estava localizada na cabeça, teria funções mais próximas à do pensamento e da razão. Já a alma, localizada próxima ao peito, teria funções mais próximas à emoção. E, por fim, a alma, localizada próxima ao ventre, estaria mais próxima de uma noção de nutrição. Aristóteles continua a discussão da alma na filosofia. Porém, diferente de Platão, divide a alma em 3 tipos. Para ele, existiam a alma vegetativa, comum, por exemplo, a todas as plantas, uma alma sensível, que seria, por exemplo, encontrada nos animais, junto com a alma vegetativa, e uma alma racional, responsável pela racionalidade e o pensamento. Para Aristóteles, a alma racional seria exclusiva dos seres humanos, que teriam também a vegetativa e a sensível, numa espécie de hierarquia, enquanto os animais teriam apenas as almas vegetativas e sensíveis e as plantas apenas as almas vegetativas. A discussão do estudo da alma segue adiante até o final da Idade Antiga e, posteriormente, na Idade Medieval. Porém, iremos perceber a continuidade dessa discussão, em especial através de santos católicos que, discutindo com filósofos da Grécia Antiga, retomaram esses temas e garantiram a sua continuidade durante a Idade Medieval e, posteriormente, na Era Moderna. 2 santos são especialmente importantes para compreendermos a discussão da filosofia e da teologia no estudo da alma: Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho foi um santo que viveu durante o período romano, próximo do final do século V, e foi representante do que era conhecida como a escola patrística, um ramo da filosofia e da teologia muito importante por fundamentar as bases do cristianismo primitivo. Santo Agostinho discutiu com, por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles e continuou a discussão da alma, em especial tendo uma teoria da memória muito importante, que para alguns autores persiste até os dias de hoje como importante e tendo antecedido, de alguma maneira, temas como, por exemplo, o que veremos na psicanálise de Freud.
Continuando na Idade Medieval, temos o santo italiano São Tomás de Aquino, que viveu durante o século XIII e foi um importante representante da escolástica, movimento que, assim como a patrística, foi importante para unificar a filosofia e a teologia. Ao realizar uma discussão que unificava temas filosóficos advindos da Grécia Antiga com as discussões teológicas das Escrituras Sagradas, este santo foi responsável por colocar a metafísica a serviço da teologia e de uma compreensão de mundo num sentido cristão. Através dessa compreensão, vemos como o tema da alma e da pessoa continua sendo discutido e, posteriormente, tal junção vai ser responsável com que esse tema persista na era moderna e nos séculos posteriores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos numa próxima oportunidade. Bons estudos! Módulo 2. Localizar nas discussões filosóficas da Europa, no período da Idade Moderna, os temas do racionalismo e empirismo na filosofia, por meio do pensamento de Christian Wolff e Immanuel Kant. Idade Moderna. Com o término da Idade Medieval, após a queda de Constantinopla, conquistada pelo Império Turco-Otomano no ano de 1453, inicia-se o período que os historiadores chamam de Idade Moderna, que durará então do final do século XV até o século XVIII. Nesse período, ocorre na filosofia um longo debate que culminará na proposta de psicologia criada pelo filósofo alemão Christian Wolff que, por sua vez, sofrerá forte crítica de outro grande filósofo alemão, Immanuel Kant. Esse debate entre o racionalismo e o empirismo manifestam-se, no trabalho de Wolff, nas propostas de uma psicologia racional e uma psicologia empírica, ambas com questões e problemas distintos. As críticas que Kant fará a essas propostas serão conhecidas como vetos kantianos e se tornarão cruciais para que, ao longo do século XIX, uma série de pressupostos da fisiologia sensorial seja adaptada para resolver o problema da cientificidade da psicologia, proposto por Kant e resolvido pelos psicofisiologistas, assunto do terceiro módulo. Racionalismo e empirismo. Pode-se dizer que durante a Idade Moderna, instalou-se na filosofia, especialmente no ramo chamado de epistemologia, a discussão entre o racionalismo e o empirismo. Veja a diferença entre ambos a seguir, Pena, 1991. Racionalismo. Se posiciona epistemologicamente como uma abordagem que prioriza o conhecimento adquirido pelo sujeito através do intelecto, em detrimento das experiências ou das sensações. Um argumento racionalista comum diz que os sentidos enganam nossa percepção da realidade, que apenas através da dedução lógica podemos assumir certas verdades sobre o mundo. Empirismo. Se posiciona epistemologicamente como uma abordagem que prioriza a obtenção do conhecimento sensível pela experiência, ao contrário daquele obtido por deduções puramente lógicas. Um argumento empirista comum é o de que na experiência se tira prova de diversas teorias sobre o funcionamento da natureza, em detrimento de puras especulações sem base na realidade sensível. Podemos observar como a ciência moderna se fundamenta numa espécie de síntese entre as duas posições. Já o racionalismo muitas vezes inspira uma explicação para várias medidas e experiências difusas das ciências aplicadas, que podem ser sintetizadas por uma matematização específica dos resultados experimentais obtidos, resultando em leis. De um lado, o empirismo inspira o viés experimental da ciência moderna, que tira prova de hipóteses através de cuidadosos experimentos, apontando como os fenômenos da natureza se comportam em diferentes situações. Veremos, em seguida, alguns filósofos modernos tomados como exemplos de cada uma das duas abordagens. É importante destacar que evidentemente existem muitos outros autores, porém, fica a critério da curiosidade do leitor buscar mais referências que ampliem sua visão sobre esse vastíssimo tema na filosofia e sua relação específica com a história da psicologia. Racionalismo. René Descartes, de 1596 a 1650, não é apenas um dos maiores nomes do racionalismo na filosofia, como também é considerado um dos principais expoentes da filosofia moderna. Em muitos trabalhos,
Como discurso do método e meditações metafísicas, Descartes propõe que a razão humana deve ser a principal fonte de obtenção de conhecimento, pois apenas dela podem surgir conhecimentos tidos como válidos. Um exemplo dessa proposição aplicada na prática é a origem da famosa frase cogito, ergo sum, que se traduziria para penso, logo existo. A raiz dessa afirmação está na chamada dúvida metódica. Descartes isolou-se da sociedade, num quarto fechado, ao longo de vários dias, começou a propor dúvidas sobre todos os conhecimentos que havia previamente obtido, pretendendo reter apenas os conhecimentos e as ideias dos quais não pudesse duvidar. Ao chegar num ponto onde duvidava de tudo, percebeu que só tinha certeza de uma coisa, de que estava duvidando. Daí, surge o cogito cartesiano, podia duvidar de tudo, menos de que duvidava e que, portanto, pensava. Para Descartes, o pensamento humano é a base da filosofia, pois nele se pode confiar com certeza. Massimi, 2016. Daí que a razão é o que orienta o racionalista, ao pensar logicamente, produz conhecimento claro sobre o mundo. Ao não se deixar levar pelas sensações, que habitualmente são enganosas, o racionalista pode acessar conhecimentos que são verdadeiros. Entretanto, não se trata apenas de um pensamento sem regras, mas direcionado. Para Descartes, havia uma série de regras para produzir conhecimento verdadeiro e confiável. Tratar apenas do que é evidente. Dividir problemas em partes para buscar sua solução. Ordenar o pensamento do mais simples ao mais complexo. Controlar o percurso desse pensamento. Não é à toa que, para Descartes, um dos meios mais confiáveis de obtenção de conhecimento era a matemática, área a qual fez importantes contribuições. Massimi, 2016, p. 335. O plano cartesiano, utilizado pela geometria analítica para dispor pontos em um eixo x e um eixo y, foi inventado por Descartes. Também no cálculo infinitesimal fez contribuições, além de várias notações matemáticas suas serem até hoje amplamente utilizadas. Baruch Spinoza, de 1632 a 1677, foi, em grande parte, inspirado por Descartes. Uma das maiores contribuições de Spinoza para a filosofia é a distinção que opera, em parte de sua obra, entre dois tipos de conhecimento. Pena, 1991, p. 85. Clique nas informações a seguir. O conhecimento sensível. O conhecimento obtido pela razão. O conhecimento sensível é incompleto e é fonte de erros e concepções equivocadas sobre a realidade. O conhecimento obtido pela razão é confiável, pois a razão revela-se em nós como um poder independente de todo o mundo exterior, que nos permite apreender a essência íntima das coisas e as relações necessárias que as ligam às outras. Vemos em Spinoza o exemplo de um autor que apela para um argumento tipicamente racionalista: os sentidos podem nos enganar, mas a razão é perfeitamente confiável. Sintetiza o mundo sensível e permite que organizemos as coisas nas relações estabelecidas entre elas. Empirismo. Um dos grandes expoentes do empirismo na filosofia foi John Locke, de 1632 a 1704. Para ele, a mente humana se constituía de elementos básicos que seriam as ideias, e estas, por sua vez, seriam formadas através da experiência humana. Locke utilizasse da clássica noção de que o ser humano é como uma folha em branco, ou uma tábula rasa, que se preenche ao longo da vida. Tal preenchimento se dá tanto pelas sensações que adquirimos pela experiência quanto pela reflexão, operação interna da mente. Um exemplo das ideias de Locke pode ser encontrado na troca de cartas que teve com um amigo, fato apresentado em seu livro Ensaio sobre o Entendimento Humano. Exemplo. Trata-se do caso em que um homem, que havia nascido cego, subitamente recupera sua visão. Porém, um fato curioso aconteceu: o homem, que ainda cego era capaz de diferir um cubo de uma esfera pelo tato, após voltar a enxergar, era incapaz de distingui-los apenas pela observação. Poderia raciocinar e deduzir matematicamente as propriedades de um cubo ou da esfera, mas ainda não os reconheceria visualmente. Como essa questão seria explicada? A explicação vem do empirismo de Locke. Apesar de voltar a enxergar, o homem em questão nunca tinha experimentado um cubo ou uma esfera visualmente, apenas de modo tátil. Para distingui-los com a visão,
teria que experimentar esses objetos visualmente, adquirindo essas sensações específicas. Ottersall, 2006. Outro filósofo muito importante para o empirismo foi David Hume, de 1711 a 1776. Ele foi um empirista de uma vertente chamada associacionismo. Sua preocupação era, assim como Locke, com a análise de experiências e como estas se tornam sensações que se tornam ideias. Porém, Hume estava preocupado também em formalizar leis que explicassem como as sensações se associavam. Para Hume, havia uma distinção entre ideias e impressões. As primeiras seriam cópias fracas da segunda, e as impressões surgiriam das sensações. Ideias e impressões, quando ocorrem juntas, tendem a se associar, daí sua filiação a um empirismo associacionista. Dessa forma, Hume argumenta que nossa mente associa impressões a ideias e que tais ideias, quando simples, associam-se umas com as outras para formar ideias mais complexas, o que explicaria os conteúdos mais elaborados do pensamento a partir de impressões sensíveis, ou seja, da experiência. Não seria, entretanto, uma associação fortuita. Hume descreve 3 princípios ou leis de associação. Ottersall, 2006, p. 59. Associações de ideias por semelhança. Contiguidade, espacial ou temporal. Relações de causa e efeito. Vemos assim como o empirismo distancia-se do racionalismo, quando presume como o ser humano conhece e como pode conhecer de maneira confiável a realidade. Christian Wolff e Immanuel Kant. Tendo em mente a distinção entre racionalismo e empirismo, podemos então discutir uma das formulações mais complexas da psicologia no século XVIII. Trata-se do Sistema Filosófico de Christian Wolff, de 1679 a 1754, que, naquele século, foi o autor que ajudou a delinear a psicologia com status de uma disciplina da filosofia. O complexo sistema filosófico de Wolff visava garantir a essa área uma certeza da qual gozavam os conhecimentos que dispunham da matemática. Para Wolff, os ramos da filosofia deveriam ser a lógica, a metafísica, a filosofia prática, a física, a filosofia das artes. Nesse sentido, tratava-se da tecnologia, artes liberais e medicina, e a filosofia da jurisprudência. A metafísica, em ordem de dependência, estudava, Vidal, 2010. Ontologia. Cosmologia geral. Psicologia empírica. Psicologia racional. Teologia natural. Aqui, do vastíssimo e elaborado sistema filosófico de Christian Wolff, interessa-nos destacar como a psicologia tornou-se um tema circunscrito na filosofia como área de conhecimento. E será a partir daqui que podemos começar a discutir um projeto de psicologia que poderia futuramente estar próximo de se separar da filosofia. No sistema de Wolff, a psicologia empírica seria um estudo da vida interior da alma excluindo as relações fisiológicas e corporais. O interesse seria o estudo das faculdades da alma, a percepção, os sentidos, a imaginação, a memória, a atenção, etc. Trata-se de entender como a alma humana capta o mundo e organiza as percepções e ideias, observando como nossas faculdades trabalham a posteriori, ou seja, após tais percepções do mundo se formarem em nossa alma. Já a psicologia racional define a alma humana como o próprio poder de representação do universo, e estuda essa alma como ente ou essência a priori. Ou seja, que antes define por princípio as faculdades estudadas na psicologia empírica. Colocando em outras palavras, se a psicologia empírica se preocupa com as faculdades da alma, capazes de organizar o mundo ao nosso redor, a psicologia racional se preocupa em justificar e explicar a própria existência dessa alma que, por sua vez, possibilita a existência de tais faculdades em primeiro lugar. Para Wolff, a psicologia racional não produzia conhecimentos empíricos, mas revelava aspectos da alma para além do que permitia a observação, método próprio da psicologia empírica. Vidal, 2010. Atenção! Observa-se como o debate entre racionalismo e empirismo se configura no sistema de Wolff. Uma psicologia deduz racionalmente como a alma funciona e outra psicologia estuda como essa alma possui faculdades específicas que percebem e compreendem o mundo. Esse sistema foi duramente criticado por Immanuel Kant, de 1724 a 1804, contemporâneo de Wolff e que é considerado um dos mais importantes filósofos não apenas do período, mas também para a epistemologia.
Kant estabelece em seu livro Crítica da Razão Pura que certos conhecimentos não podem ser ciências legítimas, uma vez que são incapazes de produzir uma evidência demonstrativa. Tais conhecimentos recaem numa metafísica, um tipo de conhecimento que pode alegar várias coisas racionalmente, mas sem fornecer objeto ou evidência empírica de sua validade. Seria preciso operar uma síntese entre uma certa racionalidade especulativa e um certo empirismo demonstrável para atingir o status de cientificidade. Portanto, ao analisar a psicologia racional e a psicologia empírica de Wolff, o veredito é claro: não se pode fazer ciência partindo da psicologia racional, dado que, sendo seu objeto a alma, incorreria fatalmente num discurso puramente metafísico, sem viés empírico que demonstre sua validade. Porém, a psicologia empírica tinha a possibilidade de ser uma ciência, mas apenas se formalizasse seu corpo de conhecimento. Em seu livro Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza, Kant argumenta que, para se tornar ciência, a psicologia empírica deveria, Ferreira, 2010, p. 85, descobrir um objeto preciso, assim como a química tinha como objeto de estudo o elemento, sobre o qual realizava análises e sínteses. Estudar tal objeto de modo objetivo, dado que no caso da alma, observador, humano, e observado, alma, se confundem nesse processo, necessitando de uma separação entre objeto e observador. Produzir uma matematização sobre de tal objeto, matematização essa mais complexa que a geometria de uma linha reta. Aqui reside justamente o problema que levará a psicologia a organizar-se como ciência experimental. O século XIX será marcado pela busca na fisiologia sensorial de ferramentas para a superação desses vetos estabelecidos por Kant. E uma vez que esses vetos sejam formalmente superados, podemos falar finalmente de uma psicologia que é científica e, pela primeira vez, separada da filosofia, existindo como campo próprio de atuação e com problemas particulares, regidos pelos ditames da ciência experimental. No vídeo de hoje, iremos discutir a importância de Christian Wolff e Immanuel Kant para a história da psicologia e como seu debate, nos séculos XVIII e XIX, foi de extrema importância para a fundação da psicologia como uma ciência como conhecemos hoje em dia. Christian Wolff foi um filósofo alemão que viveu no final do século XVII e até meados do século XVIII. Foi o autor de um grande sistema filosófico que pensava a filosofia de uma maneira extremamente rígida e complexa. Christian Wolff propunha que, dentre os muitos campos da filosofia, deveria ser estudada a metafísica, que, por sua vez, dentro dela, tinha a psicologia como tema. Para Wolff, a psicologia na metafísica deveria ser dividida entre os campos da psicologia empírica e psicologia racional. A psicologia racional de Christian Wolff definia a alma como o próprio poder de representação do universo. Por sua vez, a psicologia empírica estudava as faculdades dessa alma a posteriori, ou seja, após a própria representação do universo ter sido realizada, através de uma introspecção filosófica. Wolff tentava, através de uma introspecção filosófica, deduzir quais eram essas faculdades da alma, como, por exemplo, percepção, imaginação, juízo, memória, dentre outros. Dentro desse vastíssimo sistema filosófico, a psicologia, portanto, ganhou um campo de estudos circunscrito dentro da filosofia. Entretanto, já no século XVIII, Immanuel Kant, um dos filósofos mais importantes da era moderna, critica a proposta de Wolff e considera ela demasiadamente metafísica e impossível de se realizar uma ciência. Especificamente, Kant será conhecido por estabelecer o que serão os vetos kantianos à possibilidade de uma psicologia científica. Kant mira suas críticas especialmente nas psicologias racional e filosófica de Christian Wolff. Para ele, a psicologia racional, por ter como objeto a alma, um objeto transcendente, quase teológico, era impossível de ser uma ciência, dado que esse próprio objeto não era passível de ser observado, mensurado e matematizado. Entretanto, em textos posteriores, Immanuel Kant retoma os temas da psicologia em Christian Wolff. Especialmente,
vê na psicologia empírica uma possibilidade de surgimento de uma psicologia científica. Porém, para que esta psicologia empírica de Christian Wolff pudesse se tornar uma ciência, Kant estabelece 3 vetos. Tais vetos constituem condições para que uma psicologia pudesse ser realmente científica. Os vetos que ele estabelece são com base no objeto, com base em uma metodologia e com base em uma matematização. Kant argumenta que a alma, como um objeto, é impossível de ser mensurada ou sequer observada. Portanto, para uma psicologia empírica tornar-se científica, precisaria estabelecer um novo objeto. O segundo veto kantiano será referente à metodologia de estudo. Uma vez que a psicologia empírica encontrasse um novo objeto, este objeto precisaria ser estudado de uma maneira que garantisse uma objetividade, visto que, quando a alma era o objeto da psicologia, sua metodologia de estudo era a introspecção filosófica, ou seja, a especulação com base numa experiência interna de quais seriam as faculdades da alma. Para Kant, a psicologia só poderia ser científica se o objeto fosse separado de seu observador e se a metodologia de estudo fosse clara e objetiva. Por fim, o terceiro veto kantiano, que pode ser considerado um dos mais importantes, é o veto referente à matematização desse objeto. Kant estava preocupado que o objeto da psicologia não pudesse ser mensurado, não pudesse ser observado e sobre ele não pudesse ser realizada nenhuma medição matemática mais precisa. Portanto, estabelece que a psicologia empírica de Wolff precisaria, para se tornar uma ciência, de uma matematização mínima. Após esses vetos kantianos no século XVIII, nós poderemos observar que, ao longo do século XIX, iremos observar uma série de autores tentando responder aos vetos kantianos de forma que pudessem estabelecer uma psicologia científica. Ao veto do objeto, será então proposto o tema da sensação, como um objeto da psicologia, porém retirado da fisiologia sensorial. Ao veto referente à objetividade, será proposta uma metodologia de estudo chamada de introspecção experimental, que, diferente da introspecção filosófica, tinha uma objetividade maior por ser realizada em laboratórios com sujeitos treinados. Por fim, com relação ao veto da matematização, será proposta então a primeira lei matemática da psicologia, proposta por Gustav Fechner, ainda no final do século XIX. Esta matematização do objeto garantiu que todos os vetos kantianos fossem, de maneira concreta, superados. Assim, garantindo que uma psicologia científica pudesse, de fato, surgir. Observamos, então, que a discussão entre Kant e Wolff foi de extrema importância para a fundação da psicologia científica como a entendemos hoje em dia, visto que temas como o objeto da psicologia, a maneira como a estudamos e a capacidade de matematização e mensuração desses objetos são temas de discussão importantes até os dias de hoje. Para esse vídeo, nós ficamos por aqui. Nos vemos numa próxima e bons estudos! Descrição: a construção histórica da psicologia, desde seus antecedentes nos períodos da Antiguidade e Idade Medieval até sua... Módulo 3. Esquematizar, na psicofísica e fisiologia sensorial do século XIX, os recursos teóricos e experimentais por meio dos trabalhos de Johannes Miller, Hermann von Helmholtz, Ernst Weber e Gustav Fechner. Psicofisiologistas. Neste módulo, discutiremos a busca da psicologia para superar os vetos que Immanuel Kant estabeleceu. Observaremos como, no século XIX, diferentes teorias e modelos serão incorporados no intuito de dar ao conhecimento psicológico uma organização científica, com objeto e método definidos e uma formalização matemática típica das ciências naturais. Apresentaremos, em seguida, 4 autores: Johannes Miller, Hermann von Helmholtz, Ernst Weber e Gustav Fechner. Johannes Miller, de 1801 a 1858. Johannes Miller foi um dos mais importantes fisiólogos alemães da primeira metade do século XIX.
Suas pesquisas envolviam as funções do sistema nervoso, sensorial, endócrino e reprodutivo. Seu trabalho tornou-se relevante para a psicologia, pois ele estabeleceu a teoria das energias nervosas específicas. Tal teoria propunha que os órgãos sensoriais, não obstante o tipo de estimulação externa que pudessem receber, sempre produziriam sensações internas específicas, ligadas ao órgão em questão. O olho, por exemplo, ao ser estimulado, teria seus nervos ópticos sempre produzindo imagens luminosas. O importante desta teoria é a noção de que uma sensação interna seria correlata a um estímulo externo. Dessa forma, tal sensação poderia ser causada via cuidadosa experimentação e, dessa forma, estudada. A sensação também resolve o primeiro veto kantiano discutido no módulo anterior, já que substituiria a alma como objeto da psicologia científica, além de unir o mundo físico externo, através dos estímulos. O mundo fisiológico, por serem os nervos a traduzir os estímulos em sensações. O mundo psicológico, dado que as sensações se associavam na consciência. A sensação ainda teria a vantagem de ser um elemento mais preciso e circunscrito do que as ideias e impressões que filósofos empiristas acreditavam estar na base da associação de ideias, Ferreira, 2010. Vemos então que na fisiologia sensorial surge a primeira possibilidade de superação dos vetos kantianos, tendo a possível futura psicologia um objeto definido, a sensação. Hermann von Helmholtz, de 1821 a 1894. Hermann von Helmholtz foi um médico, físico e matemático alemão orientado por Johannes Müller. Entre várias contribuições na fisiologia, física e até filosofia, Helmholtz ficou conhecido por desenvolver uma teoria sobre a formação das representações psicológicas, que ele chamava de apercepções. Essa teoria foi crucial para o desenvolvimento de um novo método de estudo e análise das sensações. Tratava-se da introspecção experimental, que era baseada na noção de inferências inconscientes. Para explicar a teoria de Helmholtz, voltemos a Christian Wolff e sua psicologia empírica. Quando Wolff falava que seu objetivo era observar as faculdades da alma e analisar a formação de suas sensações e ideias a posteriori, o termo observação aqui não se tratava de uma observação de algo no mundo lá fora, mas sim do mundo interno do filósofo. Em outras palavras, tratava-se de um estudo baseado na introspecção, um olhar para dentro, em busca de compreender esses processos internos das faculdades da alma. A essa forma específica, chamaremos de introspecção filosófica. É aqui que o trabalho de Helmholtz começa a fazer sentido. Uma vez que se pretende analisar a formação das sensações, no sentido proposto por Miller e não da filosofia, sabemos que essas não são puramente assimiladas pela nossa consciência. Exemplo. Ao recebermos um estímulo externo vindo de uma fonte conhecida, a sensação que se forma em nossa consciência é imediatamente associada à experiência passada vinculada àquele estímulo, dado que numa longa vida recebemos inúmeras vezes tal estimulação. Essa vinculação de uma sensação a uma experiência passada Helmholtz nomeia de inferência inconsciente. Exemplo. Então, por exemplo, tomemos o estímulo luminoso de uma lâmpada. Após nosso sistema nervoso processar tal estímulo e a sensação de luminosidade aparecer em nossa consciência, de imediato associaremos, via uma inferência inconsciente, aquela sensação a uma lâmpada. Porém, se o estudo da sensação visava ser o estudo de um elemento em seu estado puro, tais experiências passadas associadas por inferências inconscientes seriam um obstáculo. Logo, Helmholtz propunha um método de observação e estudo dessas sensações que visava tirar a influência de tais inferências. Tal método só poderia ser ensinado a quem fosse versado e treinado na fisiologia sensorial necessária para reconhecer o erro do estímulo, ou seja, confundir o estímulo externo e sua correlata sensação com uma experiência passada inconscientemente a ela atrelada. O treinamento envolvia uma introspecção, que é diferente da introspecção filosófica. Helmholtz o nomeia de introspecção experimental, portanto, uma metodologia que facilitaria tanto depurar as sensações em seu estado mais bruto como também eliminar a confusão sujeito-objeto denunciada por Kant, Ferreira, 2010. Observamos aqui a superação de mais um dos três vetos kantianos. Ernst Weber, de 1795 a 1878. Ernst Weber foi um fisiólogo e anatomista alemão que lecionou na Universidade de Leipzig.
Suas pesquisas em fisiologia focaram-se em sensibilidade tátil e audição. Porém, no estudo da sensibilidade tátil que encontraremos um caminho para a superação do terceiro e último veto kantiano. Weber ficou conhecido por postular o que chamou de lei das diferenças apenas percebidas, que chamaremos aqui de DAP. Esta lei é considerada não apenas uma das bases da psicologia experimental, como também uma das primeiras formulações matemáticas de interesse crucial para a psicologia. As DAP são uma relação de proporcionalidade entre as diferenças apenas percebidas, cuja fórmula se expressa como DAP igual EA, EB, EB. EA e EB são os estímulos a serem comparados. Assumindo, por exemplo, que dois pesos, um de 1 kg e outro de 2 kg, sejam comparados, é fácil notar a diferença entre eles. Há 1 kg de diferença e este se torna perceptível facilmente. Entretanto, se assumirmos a diferença entre um peso de 21 kg e um peso de 20 kg, empiricamente se torna uma diferença quase imperceptível, não se nota a diferença entre esses dois pesos como se nota no primeiro exemplo. Por mais que seja conhecida a diferença entre estímulos, novamente, 1 kg, a sensação dessa diferença não ocorre. Atenção! É importante observar que o valor absoluto da diferença é o mesmo nos dois casos, 1 kg, mas dada a magnitude de estímulos do segundo caso, 1 kg torna-se imperceptível, mostrando que a diferença relativa, que de fato é percebida, depende da relação da diferença com os valores absolutos. Ferreira, 2010. Em outras palavras, quanto maior é a magnitude dos estímulos, mais difícil é notar pequenas diferenças entre eles. Torna-se necessária uma diferença cada vez maior para que esta seja notada. Assumindo um terceiro cenário, se fossem comparados pesos de 25 kg e 20 kg, por exemplo, tal diferença seria sim percebida. Porém, como esta fórmula ajuda a psicologia a superar os vetos kantianos? Apesar de Weber ter feito significativa contribuição para a psicofísica com essa fórmula, foi sua subsequente apropriação por Gustav Fechner que possibilitou a superação do terceiro veto kantiano, como veremos a seguir. Gustav Fechner, de 1801 a 1887. Gustav Fechner foi um matemático, filósofo e físico alemão principal responsável pela superação completa das críticas de Kant à possibilidade de a psicologia tornar-se científica. Dono de uma vasta obra filosófica e fisiológica, Fechner viu nas DAP de Weber a possibilidade de adaptar tal formulação de modo que se calculasse não as diferenças apenas percebidas, mas as próprias sensações internas. Vejamos seu raciocínio. A fórmula de Fechner complexifica a fórmula das DAP. Em primeiro lugar, substitui a noção de DAP pela própria noção de sensação, notada com um S na fórmula. Tal S seria igual a uma constante K multiplicada pelo logaritmo do limiar de percepção do estímulo, notado como log R. A nova fórmula ficaria S igual K.log R. E seria conhecida a partir desse ponto como Lei de Weber-Fechner, Ferreira, 2010, p. 88-89. Não nos importa aqui compreender exatamente a aplicação matemática de tal fórmula, mas sim compreender o que ela possibilitou. Podemos observar que de um lado da equação estão as sensações, que se encontram na consciência. Já do outro lado da fórmula, residem os estímulos, que fazem parte do mundo físico externo à consciência. A principal contribuição de Fechner, portanto, foi equacionar matematicamente o mundo externo a uma medida objetiva do mundo interno. Em outras palavras, Fechner conseguiu realizar a matematização que Kant havia imposto como condição para que a psicologia tornasse um saber de fato científico. A importância dessa fórmula não pode ser subestimada. Alguns historiadores da psicologia marcam-na como início do campo da psicologia experimental, e até mesmo com uma data específica. Foi no dia 22 de outubro de 1850, enquanto estava deitado em sua cama pensando neste problema, relação entre mente e matéria, que os contornos da solução do problema vieram a ele. Boring, 1957, p. 280. Trata-se de um evento não apenas importante para a psicologia, mas crucial para a compreensão de como a psicologia atualmente se fundamenta, teve de angariar fontes e evidências empíricas para, finalmente, entrar no salão das ciências experimentais. No vídeo de hoje,
iremos discutir a criação das primeiras fórmulas matemáticas da psicologia científica e como a criação dessas fórmulas, ainda no século XIX, foi de extrema importância para a fundamentação da psicologia como um campo científico. Existem dois autores responsáveis pela criação das primeiras fórmulas matemáticas em psicologia: Ernst Weber e Gustav Fechner. Weber foi um fisiólogo e anatomista alemão que criou a fórmula das diferenças apenas percebidas, que estabelece uma relação de proporcionalidade entre dois estímulos comparados. Tomemos como exemplo pesos de 1 e 2 kg. Quando comparamos em cada mão um peso de 1 e 2 kg, podemos perceber que há uma clara diferença de peso entre eles. Porém, se tomarmos, por exemplo, em cada mão um peso de 20 e 21 kg, será mais difícil estabelecer a diferença entre eles. O que Weber percebeu é que, apesar da diferença absoluta entre 1 e 2 kg e 20 e 21 kg ser apenas 1 kg, o estímulo é conhecido, 1 kg, mas a sensação de diferença é difícil de ser mensurada. Matematicamente, Weber estabelece, portanto, que quanto maior é a magnitude dos estímulos, mais difícil é perceber a diferença entre eles. Dessa forma, a fórmula das diferenças apenas percebidas foi importante para formular matematicamente uma maneira de medir a sensação interna, que é um objeto da psicologia. Ao estabelecer uma fórmula matemática, Weber conseguiu acessar a sensação, que é interna, através dos estímulos, que são externos. Inspirado no trabalho de Weber, Gustav Fechner, que foi um matemático, filósofo e físico alemão, tentou ampliar a utilização da fórmula das diferenças apenas percebidas. Fechner percebeu que essa fórmula equacionava, de um lado da equação, os estímulos externos e, do outro lado, as sensações internas. Desta forma, Fechner ampliou a utilização da fórmula não apenas para diferenças apenas percebidas entre pequenos estímulos físicos, como pesos, mas tentou aplicar para todos os estímulos e equacioná-las às suas relativas sensações. Dessa forma, ao estabelecer uma relação logarítmica entre o estímulo e a sensação, Fechner criou uma fórmula capaz de matematizar o objeto da psicologia. Essa matematização foi de extrema importância para a superação do terceiro veto kantiano, estabelecido ainda no século XVIII, e que propunha que, para a psicologia se tornar uma ciência, ela precisava de uma fórmula matemática ou de uma matematização que mensurasse os objetos de maneira mais complexa do que a geometria de uma linha reta, como assim proposto por Kant. Observamos, então, que esta formalização matemática foi crucial para, finalmente, todos os vetos kantianos serem superados. E com esta superação, podemos finalmente argumentar que a psicologia sai do ramo da filosofia e começa a ser produzida como uma ciência experimental ao longo do século XIX e no início do século XX. Nesse vídeo, ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade e bons estudos! Descrição: a construção histórica. Módulo 4. Descrever o trabalho e o projeto de psicologia de Wilhelm Wundt. A psicologia de Wilhelm Wundt. Neste último módulo, apresentaremos brevemente o projeto de psicologia de Wilhelm Wundt, de 1832 a 1920, aquele que é considerado por muitos historiadores o fundador da psicologia experimental. Wundt é acreditado por ter criado e dirigido o primeiro laboratório de psicologia experimental, sediado na Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 1879. Na visão de um dos mais importantes historiadores da psicologia, Wilhelm Wundt é o primeiro homem a, sem reservas, ser chamado de psicólogo. Antes dele havia muita psicologia, mas não havia nenhum psicólogo. Quando nós o chamamos de fundador da psicologia experimental, queremos tanto dizer que ele promoveu a ideia da psicologia como uma ciência independente, como também que ele é o mais velho dentre os psicólogos.
Boring, 1957, p. 316. Apesar dessa alegação tão intensa sobre Wundt ser o primeiro psicólogo de fato, há uma característica de seu trabalho que chama a atenção: muito pouco se sabe sobre o que ele escreveu. Nunca houve uma publicação completa de todos os escritos de Wundt, que ultrapassariam 50 volumes, além de a disponibilidade de seus livros ser baixa e as traduções escassas. Dessa forma, não há um claro entendimento de sua obra até os dias de hoje. Araújo, 2010. A seguir, iremos apresentar um panorama da obra de Wundt seguindo os trabalhos de Saulo de Freitas Araújo, professor brasileiro que empreendeu um dos maiores esforços, em nível mundial, para compreender, pesquisar e divulgar a obra original do autor. Para tanto, focaremos na fase madura do trabalho de Wundt, que se assume como a partir de 1880 até seus últimos escritos. Definição de psicologia. Em seu sistema de psicologia, denominado de voluntarismo, Wilhelm Wundt define que a psicologia é uma ciência empírica que se preocupa com a experiência interna. Toda experiência pode ser analisada por duas vias. Clique nas informações a seguir. Dimensão objetiva. Ele a nomeia de experiência imediata, que trata dos objetos do mundo externo. Dimensão subjetiva. Ele a nomeia de experiência imediata, que trata dos objetos do mundo interno da consciência. Assim como as ciências naturais, física e química, por exemplo, tratam dos objetos do mundo externo, a psicologia se preocuparia com o aspecto subjetivo da experiência. Araújo, 2010. Não se trata de dizer que as dimensões internas e externas da experiência são distintas. Para Wundt, trata-se de duas perspectivas de uma mesma experiência. Os aspectos do mundo interno estão diretamente correlacionados com os aspectos do mundo externo, não havendo, portanto, uma divisão ou hierarquia. Ambas as perspectivas dizem coisas sobre a experiência como um todo, apenas de posições diferentes, uma posição interna e outra externa. Dessa forma, a principal diferença entre a psicologia e as demais ciências naturais é a natureza pela qual acessa a experiência. Ciências naturais tratam de objetos externos e sua compreensão é mediada por aspectos do próprio sujeito. Por exemplo, ao observar um objeto cair, a apreensão do objeto é feita pelos sentidos do sujeito observador. Psicologia estuda experiências que não são mediadas. Por exemplo, um exame das sensações após observar uma fonte de luz é um acesso direto à sensação, sem mediação dos sentidos, dado que estes já transformaram um estímulo externo em sensação interna. Em outras palavras, são posições complementares. A física estuda os objetos externos mediada pelos sentidos, e a psicologia estuda as sensações internas geradas pelo contato com esses objetos e sem mediação. Araújo, 2010. Métodos de investigação psicológica. Wundt divide a psicologia em dois grandes meios ou métodos de investigação. Partindo da distinção entre experimento e observação, comuns à metodologia científica, estabelece que à psicologia cabe metodologia similar, concernente à psicologia individual e à psicologia dos povos. Araújo, 2010. Clique nas informações a seguir. Psicologia individual. Psicologia dos povos. Psicologia individual deve ser estudada pela via dos experimentos, onde settings experimentais controlados circunscrevem com precisão o fenômeno a ser estudado, manipulando variáveis em busca de uma melhor compreensão deste. Portanto, é a psicologia mais fisiológica, que se presta ao estudo das sensações em laboratório. Psicologia dos povos deve-se valer de uma observação cuidadosa de fenômenos impossíveis de serem controlados ou manipulados experimentalmente. A psicologia dos povos, por vezes chamada de Völkerpsychologie em alemão, estuda fenômenos que já ocorreram, como a linguagem, o mito, a religião, etc. Dessa divisão, decorre uma psicologia que estuda os fenômenos inferiores da consciência, no sentido de serem os mais básicos e elementares que podem ser observados no indivíduo apenas, e uma psicologia que se preocupa com os fenômenos superiores da consciência, muitas vezes complexos, elaborados e compartilhados entre muitos indivíduos. Tal divisão não compromete a unidade da psicologia como ciência empírica, visto que se trata de aspectos complementares de investigação. Dos fenômenos elementares e básicos, emergem os fenômenos elaborados e complexos.
Já os fenômenos complexos retroagem organizando e dando sentido aos fenômenos elementares. Princípios físico. Princípios fundamentais da psicologia wundtiana. Há dois grandes princípios que Wundt propôs em seu sistema e que guiam seu entendimento de um projeto de psicologia: a noção de paralelismo psicofísico e a noção de causalidade psíquica. Aqui, falaremos de dois princípios que remontam a problemas recorrentes da psicologia e que o autor tentou dar conta com base em princípios que norteassem seu trabalho e dissolvessem tais questões. É a afirmação de que o físico e o psíquico são processos paralelos que não interagem entre si e são irredutíveis, isto é, o processo psíquico não deriva do processo físico e nem o processo físico deriva do psíquico. Como a experiência pode ser conhecida a partir de duas perspectivas distintas, objetiva e subjetiva, é possível que certas partes da experiência imediata possam ter correspondência direta com a experiência imediata, sem, contudo, que uma se reduza à outra. Não se trata aqui de uma afirmação puramente metafísica ou especulativa, mas a constatação de um fato empírico. Araújo, 2010. Tal princípio se remete diretamente à discussão do binômio mente-corpo, que sempre assombrou a psicologia e permanece até os dias de hoje relevante. A resposta de Wundt é bem simples e elegante: mente e corpo são paralelos, porque um trata da experiência interna e o outro da experiência externa. Deriva em parte do princípio do paralelismo psicofísico. Partindo do pressuposto de que há correspondência entre processos mentais e físicos, certos conteúdos específicos da experiência só podem ser compreendidos com base em um único ponto de vista, físico ou psicológico. No caso dos processos físicos, por exemplo, estados e processos cerebrais só poderiam ser analisados sob esse ponto de vista, enquanto no caso dos processos psicológicos, um exemplo de experiência apenas compreendida sob esse ponto de vista seriam aspectos qualitativos da experiência religiosa. Logo, há uma autonomia do conhecimento psicológico em alguns pontos, o que pressupõe a autonomia de certos processos mentais via uma causalidade própria. De fato, há também uma autonomia de processos físicos, pois assumimos uma causalidade física na natureza. Wundt aqui assegura que ambas as causalidades, as específicas dos processos mentais e as específicas dos processos físicos, não são excludentes, mas apenas complementares. O fato de alguns processos mentais serem apenas observados por uma perspectiva específica não é excludente ao mesmo fato para os processos físicos. Trata-se apenas de perspectivas distintas que se somam na compreensão da mente e da consciência. O privilégio na explicação de um fenômeno por uma das duas perspectivas não desmerece ou diminui a importância da outra perspectiva em tantas outras explicações. Voluntarismo de Wundt x estruturalismo de Titchener. Aqui apresentamos um panorama muito amplo de sistema de Wundt, o que não impede de mais investigações em outras fontes para complementar a discussão. Entretanto, cabe uma última discussão teórica no intuito de deixar clara a posição de Wundt em relação à psicologia e como um dos principais autores desse campo de conhecimento. O principal discípulo de Wundt foi Edward Titchener, de 1867 a 1927. Britânico, Titchener viajou para a Alemanha e foi aluno de Wundt durante o doutorado. Ao término, tentou iniciar carreira na Inglaterra, mas, sem sucesso, foi para os Estados Unidos. A partir desse ponto, Titchener se tornou um dos mais importantes divulgadores da nova ciência psicológica experimental na América. Porém, Titchener não reproduziu as ideias de Wundt, mas as alterou drasticamente. Seu sistema, o estruturalismo, difere-se do voluntarismo de Wundt em muitos aspectos, mas persistiu por muitos anos a compreensão equivocada de que aquela psicologia que ele divulgava era a mesma de Wundt. A principal diferença está na proposta geral. Como vimos, Wundt admite uma psicologia individual e uma psicologia dos povos. Titchener considerava que só poderia ser objeto da psicologia aquilo que estuda os elementos da consciência pela via da introspecção. Tudo que não estava relacionado a esses elementos estruturais da consciência não deveria ser assunto da psicologia. Essa concepção de Titchener acabaria focando apenas numa psicologia individual e fisiológica, e eliminaria por completo a possibilidade de uma Völkerpsychologie, psicologia dos povos, projeto ao qual Wundt devotou os últimos anos de sua vida aperfeiçoando. O estruturalismo é,
portanto, muito mais restrito como sistema de psicologia do que o voluntarismo de Wundt, que propõe a investigação de uma gama de fenômenos que o sistema de Titchener simplesmente não abarca. Araújo, 2010. Legado de Wundt. O leitor pode vir a se perguntar: qual foi o legado de Wundt? Como é um nome que não se estuda muito na graduação em psicologia, é perfeitamente lícito se questionar sobre sua importância. Ocorre que Wundt foi um ator cuja influência se sente muito mais de forma indireta. É certo que seu sistema de psicologia, parecendo confuso e muito complexo, seria alvo de críticas da moderna neurociência e da psicologia cognitiva, mas definitivamente Wundt foi responsável por abrir caminhos que garantiram à psicologia um campo de estudo muito particular ao longo do século XX. Wundt teve muitos alunos que visitaram seu laboratório e nele obtiveram um título de doutor, o qual utilizaram em outras áreas e em outros lugares do mundo. Já citamos Titchener, seu mais famoso aluno, mas existem muitos outros. Alguns dos mais famosos foram Charles Spearman, de 1863 a 1945, britânico que faria contribuições de extrema importância na área da estatística para a psicologia, chegando ao famoso fator G, conceito fundamental nos estudos sobre a inteligência humana. Outro aluno de extrema importância foi Emil Kraepelin, de 1856 a 1926, psiquiatra considerado um dos principais fundadores da psiquiatria moderna, além de ter contribuições na psicofarmacologia. Você sabia? Um número surpreendente surge quando descobrimos que, entre 1875 e 1919, Wundt orientou nada menos que 186 teses de doutorado nos mais variados temas. O Tersal, 2006. Se considerarmos que há mais de 100 anos ele foi responsável por treinar uma nova geração de psicólogos e demais doutores versados na nova possibilidade de uma psicologia existir como ciência experimental, podemos compreender a vastidão de sua obra reverberando graças a seus alunos e orientandos. Este trabalho acadêmico significou uma vasta divulgação da psicologia e dos novos métodos experimentais, possibilitando distintas abordagens e debates que persistiram através de outros sistemas e outras práticas psicológicas. Comentário: Wundt talvez não tenha sido o psicólogo cujo sistema foi o mais significativo ou duradouro em termos de relevância, mas seu legado pode ser sentido pelo que ele representou para a psicologia, a possibilidade de ser uma área de conhecimento autônoma e independente das demais ciências. No vídeo de hoje, iremos discutir brevemente o legado de Wilhelm Wundt, um dos principais autores da psicologia que hoje chamamos de psicologia clássica. Irei discutir com vocês, brevemente, algumas razões para que Wundt seja considerado um dos principais, se não o principal fundador da psicologia como ciência. Também iremos discutir algumas críticas que Wundt recebeu e por que seu sistema, hoje em dia, parece tão distante da prática de psicologia mais contemporânea. Wilhelm Wundt foi uma figura de extrema importância, pois, no final do século XIX, em seu laboratório na cidade de Leipzig, na Alemanha, fundado em 1879, é que a psicologia começou a ser praticada como ciência, assim contam os historiadores da psicologia. Especialmente, Edwin Boring, um historiador americano da psicologia, propõe que Wundt foi o primeiro psicólogo que já existiu. Nas suas palavras, antes de Wundt havia muita psicologia, mas não haviam, propriamente ditos, psicólogos. A importância de Wundt pode ser medida pela própria existência de seu laboratório, que é considerado o primeiro laboratório de psicologia científica da história. Wundt também é importante por ter criado toda uma geração de psicólogos que se formaram em seu laboratório e que, posteriormente, foram importantes em diversas áreas. Um deles, Edward Titchener, foi responsável por levar a psicologia científica praticada na Europa para os Estados Unidos. Outros dois famosos alunos de Wundt para a história da psicologia são Charles Spearman, britânico responsável por uma série de contribuições da estatística na psicologia, e Emil Kraepelin, psiquiatra que foi importante para a fundação da psiquiatria moderna, tal qual a conhecemos hoje em dia. Entretanto, o sistema de Wundt, atualmente, é tido muitas vezes como complexo, elaborado e confuso. Sobretudo,
Algumas de suas proposições, como o estudo da sensação ou de temas como o pensamento, podem ser entendidas como proposições impossíveis se encararmos a psicologia tal qual a conhecemos hoje em dia, através da psicologia cognitiva ou da neurociência. Wundt também propôs um sistema de psicologia que permanece vastamente inexplorado. Dessa forma, a importância do legado de Wundt pode ser medida de uma maneira mais indireta do que direta. Apesar de não compreendermos exatamente e com detalhes as propostas de Wundt, visto que muito do que esse autor propôs se perdeu com a passagem dos anos, sabemos que sua importância pode ser medida através das pessoas que orientou, do laboratório que organizou e da possibilidade de exercer uma psicologia do tipo experimental, que hoje em dia é um amplo campo de estudos dentro da psicologia como uma prática profissional. Nesse vídeo, nós ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade e bons estudos!